Bem, olá, você que está me assistindo do curso de Teoria de Galois. Sejam bem-vindos, né? Bem-vindas a mais uma das nossas aulas. A aula de hoje, ela é, na verdade, a segunda parte da aula 7 e eu resolvi gravar em separado, senão a aula ia ficar extremamente longa. Então, esse vídeo é a continuação do vídeo anterior. Essa aula é a continuação da aula anterior. Bom, o que nós vimos na aula anterior? Basicamente, nós vimos, bem no final da aula, nós vimos que você pode, dado uma extensão de corpos LK, onde o K é um subcorpo de L, então você pode ver o L como um K espaço vetorial, com a estrutura natural que ele já traz de corpo, né? Então, você toma a adição do corpo L como a adição do espaço vetorial, tá? E a multiplicação por escalar, você toma a multiplicação do corpo L, só que os escalares você toma no seu corpo K, que é um subcorpo de L. Então, isso te dá um espaço vetorial, isso te dá para o L, além de uma estrutura de corpo, o L também vai acabar tendo uma estrutura de espaço vetorial. E por ele ter uma estrutura de espaço vetorial, você pode aplicar tudo que você conhece de álgebra linear para esse espaço vetorial. Entre as coisas que nós conhecemos de espaços vetoriais está a noção de dimensão. Então, como você tem um espaço vetorial, então como o L é um K espaço vetorial, a ele está associado uma dimensão, uma K dimensão, né? E essa K dimensão, ela é o que a gente chama de grau da extensão LK. E que nós vimos no último resultado da aula passada, do vídeo passado. E se você tem uma extensão simples, digamos assim, K alfa sobre K, aí pode acontecer duas coisas. O alfa ser transcendente sobre o K. Nesse caso, a dimensão vai ser infinita, ou seja, o grau da extensão vai ser infinita. Então, se você pega um corpo e adjunta a ele um elemento transcendente sobre o corpo base, então a extensão ela vai ter grau infinito. Por outro lado, o elemento que você adjuntou, ele pode ser algébrico sobre o corpo base. Se ele for algébrico sobre o corpo base, então o grau da extensão vai ser exatamente o grau do polinômio minimal desse elemento que você adjuntou. Então é dali que vem também a palavra, o aditivo grau de uma extensão. O grau da extensão coincide com o grau do polinômio minimal. Eu até me lembro que eu fiquei um pouco empolgado com isso, né? Bem no final da aula, isso me deixou um pouco empolgado, pelo simples fato de você pegar um conceito da álgebra linear e você descobrir que esse conceito, esse número que você atribui a um espaço vetorial, né? Ele pode ser determinado via um polinômio minimal, caso o elemento adjuntado seja algébrico sobre o corpo base. Se ele for transcendente, então você já sabe de antemão que essa dimensão, ou que o grau, ele é infinito. Nós estamos muito interessados, nosso interesse na teoria de Galois não é sobre extensões transcendentes, nós sempre vamos trabalhar com extensões algébricas, tá? Porque é sobre extensões algébricas que funciona muito bem a teoria de Galois. E é com extensões algébricas que você consegue responder aquelas perguntas que nós nos propomos a responder inicialmente, né? Que é a fatoração não, ou que é aquela, que é o fato de você conseguir escrever as raízes de um polinômio como envolvendo só os coeficientes do seu polinômio, usando as operações básicas, né? As operações elementares.
Então funciona bem quando as extensões são algébricas, né? Então nós vamos continuar agora estudando o grau. E o primeiro resultado que nós vamos tratar é o teorema da torre. Ele é um resultado relativamente esperado, né? E ele fala o seguinte: se você tem duas extensões de corpos, na verdade aqui são três, né? Você tem a extensão de corpos LK, você tem a extensão de corpos LM e você tem a extensão KM. Então você tem aqui três extensões. E esse resultado, o teorema da torre, ele fala o seguinte: como que se relacionam os graus dessas três dimensões, né? Então, a princípio, ó, a extensão KM, ela é a maior das extensões, né? Porque aqui no meio você tem um corpo L, entre o K e o M você tem um corpo L. Então, a princípio, o K e o M, eles estão mais distantes um do outro, do que a extensão KL e do que a extensão LM. Lembrando que como dimensão ela mede a distância, né? Ela mede o quanto um espaço vetorial é maior, né? Nesse caso aqui, quanto um dos corpos é maior que o outro, né? Ele tem essa noção intuitiva ali de tamanho. Então esse teorema fala o seguinte: o grau da extensão maior, né? Da extensão KM, ela é o produto dos graus das duas extensões menores, que é a extensão LM, que é essa daqui, e a extensão KL, que é essa outra aqui, né? Então, o grau da extensão maior é o produto dos graus das extensões menores. É claro que o grau da extensão maior, ou seja, o grau da extensão MK, ela é infinita, tem somente se uma dessas duas extensões aqui forem infinitas também, né? Ou seja, se os graus dessas extensões forem infinitas, desculpa. Então, o grau da extensão maior é infinito, tem somente se o grau de alguma das extensões menores aqui, ou da LM ou da KL, ela for infinita. Isso vai ficar claro, isso daqui, no desenvolvimento da demonstração. Tá? Então, vamos demonstrar isso. Lembrando que grau está relacionado com dimensão inicialmente. Então, vamos tomar xi, com i pertencente a um certo conjunto i, uma base de L sobre K. Então, aqui você tem você vê o L como um K espaço vetorial, ele tem uma base. Aqui eu não sei se esse conjunto i, se ele é finito ou se ele é infinito. Ele simplesmente é um conjunto de índices. Tá? A mesma coisa, o M, ele é um L espaço vetorial, então ele também tem uma dimensão, portanto ele tem uma base. Tá? Essa base eu chamo ela de x de YJ. E os J, que são os índices, eles percorrem um certo conjunto J de índices. Tá? E esse conjunto também, a princípio, não precisa ser um conjunto finito. Uma família de índices. Né? Então, o xi é uma base de L sobre K e o yi é uma base do M sobre o L. O que nós vamos mostrar? Bom, nós vamos mostrar que se você fizer o produto de xi com YJ, com I e J variando, com o I variando em I e o J variando em J, nós vamos mostrar que isso é uma base do M sobre K. Observe que aqui nós temos uma grande vantagem em relação à álgebra linear, que vem do seguinte fato: aqui você pode multiplicar elementos, aqui você pode multiplicar vetores. Os vetores são multiplicáveis aqui. Quando você trabalha com álgebra linear, você não pode multiplicar vetores. Ela não tem uma multiplicação de vetores definida. Né? Ela tem uma multiplicação por escalar definida. Tá? Só, no princípio. Aqui nós temos a adição, a multiplicação por escalar, mas nós também temos a nosso favor a multiplicação de vetores. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Os elementos xi e yi, como eles são elementos, ó, o xi é uma base de L sobre K. Então, os yi são a base de M sobre K. Então, todos esses elementos aqui, os xi e os yj, eles estão em L. Como L é corpo, então você pode fazer naturalmente essa multiplicação aqui. E nós vamos mostrar que essas multiplicações aqui que você pode fazer, e isso forma, então, uma base do M sobre o K.
Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer, então, é mostrar que esse conjunto aqui, desses produtos, vamos mostrar que ele é um conjunto LI. Então, para isso, nós vamos pegar uma combinação linear finita. Você quer mostrar que um conjunto é LI, um conjunto de vetores é LI, você pega uma combinação linear finita de elementos lá de dentro, qualquer combinação linear, supõe que ela é nula, e no final das contas nós temos que mostrar que os coeficientes, que os escalares ali, que eles são nulos. Então vamos, como eu quero mostrar? Ó, eu quero mostrar que isso aqui é uma base de M sobre K. Então eu tenho que pegar uma K combinação linear desses elementos, uma K combinação linear finita, tá? Com esses A e J aqui pertencentes a K. Então eu tenho isso daqui, uma somatória em I e J, de A e J, XI, YJ. Mesmo que o conjunto é infinito, mesmo que os dois conjuntos de índices sejam infinitos, essa combinação linear é infinita. É assim que você mostra que um conjunto é LI. Pega um subconjunto lá dentro, pega uma combinação linear finita de quaisquer elementos lá dentro e mostra que os coeficientes e os escalares são nulos. É isso que a gente vai fazer. Bom, dizer que essa combinação linear aqui é infinita, ou dizer que essa somatória é igual a zero, desculpa, dizer que essa somatória é igual a zero, é a mesma coisa que você dizer que essa somatória aqui é zero. Aqui eu só fiz uma associação. E aí nós temos que isso daqui é igual a zero. Agora observe, ó, esses escalares que estão aparecendo aqui, ó, os A e J estão em K. Os XIs eles estão em L. K está contido em L. Então cada um desses produtos aqui é um elemento de L. Como L é corpo, então essa somatória aqui, essas somatórias, ela vai ser um elemento de L. Tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho uma combinação linear finita, ou uma L combinação linear, dos YIs dando zero. Ora, se isso aqui acontece, e os YJs aqui, eles são LIs, então não vai ter jeito. Essas somas aqui, cada uma dessas somas que aparece aqui no somatório, cada um desses escalares que aparecem aqui, agora os escalares são uma soma, né? E isso aqui é igual a zero. Cada escalar é zero nessa combinação linear. Ok. Então nós temos agora combinações lineares desse tipo dando igual a zero. Observe que os A e J estão em K. Os XIs, eles estão em L. E esse conjunto, ele é LI sobre K. O conjunto dos XIs, ele é LI. E, portanto, os A e J's, obrigatoriamente, eles têm que ser nulos. Independente de quais são os Is que estão em I ou os J's que estão em J. Então, de fato, essa combinação linear, ou seja, esse conjunto de produtos ali, né, os XIs multiplicado pelos YJ's, isso de fato é um conjunto LI sobre K. O que nós precisamos mostrar agora é que esse conjunto XI, formado pelos XIs e pelos YJ's, pelos produtos deles, nós precisamos mostrar que isso gera o M sobre K. Então é isso que nós vamos fazer agora. Tá? Então vamos pegar X, um elemento de M. Como o X está em M, o X ele é uma L combinação linear dos elementos YJ's. De certos elementos YJ's. E é claro que essa combinação linear tem que ser finita. Ou seja, você consegue escrever o X como uma combinação linear desse tipo. Ou seja, uma combinação linear em J de A e J, YJ. E esses A, J's, eles estão em M. Agora, o L, ele é gerado pelos XI sobre K. Né? Então, cada um desses AJ's que aparecem aqui, cada um deles é uma combinação linear dos XIs. Os XIs são uma base de L sobre K, né? E os A e J's, é claro que eles são em K. E cada uma dessas somas aqui é uma soma finita. Portanto, o X você pode escrever assim, e como aqui, essa soma aqui é finita. Cada A e J aqui você escreve como uma soma finita. Quando você escreve essa soma da soma, então você vai ter uma somatória gigante. Mesmo ela sendo gigante, ela é finita. Então, de fato, esse conjunto aqui, ele é uma base de M sobre K. Ou seja,
ele é LI, como nós mostramos anteriormente, e ele gera também os elementos de M sobre K. Então, isso é uma base. Portanto, né? Então, nós temos que a dimensão do M sobre K, que é o grau da extensão MK, é a dimensão, é essa dimensão, que é obtida por esse produto aqui, que é o grau de M sobre L e de L sobre K. A demonstração deixa claro que o 6 somente C, lembra que eu falei para vocês? Esse grau aqui é infinito, 6 somente C, um dos dois é infinito. Ou os dois, tanto faz, mas pelo menos um dos dois graus menores aqui tem que ser infinito, né? Então isso segue daqui, né? Se você tiver aqui se um desses graus aqui forem infinitos, né? Então, ou os xis ou os yjs vão ser conjuntos infinitos. E, portanto, quando você vai fazer aqueles produtos lá, você vai ter uma quantidade infinita de produtos. Então, você vai ter que a dimensão do MK vai ser infinita também. Se o MK é infinito, é claro que esses dois aqui tem que ser infinitos. Um dos dois tem que ser infinito. Porque se os dois forem infinitos, você teria que isso daqui é igual, o infinito seria finito. Então, você teria uma contradição. Então, o 6 somente C, ele de fato, ele segue da demonstração, né? Bom, agora, a partir disso, nós podemos obter, então, alguns graus. Então, nós temos agora, lembrando vamos voltar aqui e ver o que diz, esqueci um pouco a demonstração. O que diz o Teorema da Torre, né? O Teorema da Torre fala isso daqui, né? Se você tem 3 corpos, um contínuo no outro, né? Então, o grau da extensão maior é o produto dos graus das extensões menores. Tá? Nós vamos aplicar isso agora nesse exemplo. Então, nós temos a extensão obtida do Q, dos racionais, adjuntado raiz de 2 e adjuntado raiz de 3. Então, nós temos esse corpo e, portanto, nós temos essa extensão de corpos aqui. Nós já sabemos que o grau dessa extensão aqui, ó, da extensão Q, raiz de 2Q, ela é 2. Por quê? Porque o grau dessa extensão é o grau do polinômio minimal do raiz de 2 sobre os racionais. O polinômio minimal do raiz de 2 sobre os racionais é x ao quadrado menos 2, né? Portanto, o grau é 2. Então, essa extensão aqui tem grau 2. Essa extensão é algébrica e tem grau 2. E agora, a afirmação é a seguinte. E se você pega Q raiz de 2 e adjunta o raiz de 3, então você vai ter essa extensão aqui. Observa aqui. Como é que essa extensão aqui ela foi obtida? A partir dessa extensão menor aqui, adjuntando o raiz de 3. Tá? Foi isso que nós fizemos aqui. Então, nós pegamos essa extensão e nós adjuntamos ela. Desculpa, nós pegamos esse corpo base aqui e nós adjuntamos a esse corpo base o raiz de 3. Obtemos um novo corpo e, portanto, nós obtivemos essa extensão aqui. E aqui está afirmando que essa extensão tem grau 2. Então, vamos lá. Olha, se nós mostrarmos que o raiz de 3 não está aqui dentro, porque é o seguinte, se o raiz de 3 está aqui nesse corpo, se ele pertence, então qual vai ser o polinômio minimal? Qual é o polinômio minimal desse elemento? X menos a raiz de 3. X menos a raiz de 3 seria o polinômio minimal. Se nós mostrarmos que não está, então o grau tem que ser maior. O grau não pode ser 1. Mas nós sabemos que x² menos 3, ele anula esse elemento raiz de 3 aqui, né? Então, ele anula esse elemento. Então, vai ser um polinômio mônico com um grau maior do que um polinômio linear que anula esse elemento. Então, ele vai ter que ser o polinômio minimal. Desde que o raiz de 3 não pertença a esse corpo. Porque se o raiz de 3 pertencer a esse corpo, como eu já disse, então o polinômio minimal vai ser x menos a raiz de 3. Tá? Nós vamos mostrar que isso não acontece. Então, de fato, esse elemento, esse polinômio aqui, o x² menos 3, ele vai ser o polinômio minimal do raiz de 3. E aí eu vou ter que essa extensão aqui é igual ao grau do polinômio minimal, que é 2. Tá certo? Então, vamos mostrar isso agora.
Vamos mostrar então que o raiz de 3 realmente não está nesse corpo. Se ele estivesse nesse corpo, então você poderia escrever o raiz de 3 dessa forma, como A mais B raiz de 2, onde o A e o B eles são números racionais. Se você levar ao quadrado de ambos os lados, o lado esquerdo vai ficar 3, e o lado direito vai ser, ó, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, está aqui, mais o quadrado do segundo, que está aqui, ó, 2b quadrado. E assim, olha só, olha o que acontece. O 3 é um número racional, o a quadrado é racional e o 2b quadrado é racional. Então, esses três números são racionais. Se eles estão racionais, isso daqui tem que ser um número racional também. Agora, se isso aqui é um número racional, então nós temos o seguinte, ó. Nós temos um produto aqui, isso daqui é um número racional e aqui é um número racional, né? Estando no corpo dos reais, dos racionais. E o que eu vou ter então? Olha, que o A tem que ser 0 ou o B tem que ser igual a 0. Não vai ter jeito. Porque se os dois forem diferentes de 0, se o A e o B forem diferentes de 0, então o raiz de 2, ele vai acabar sendo racional também. Esse produto estar aqui dentro. O que não pode, porque o raiz de 2 não é racional. Se o B for igual a 0, o A igual, o B tem que ser 0. Se o B for igual a 0, eu vou ter que o raiz de 3 é igual a que pertence aos racionais. Isso não é um absurdo. Se o A for igual a 0, então eu vou ter que o raiz de 3 é B vezes a raiz de 2. Ou seja, elevando ao quadrado de ambos os lados, eu vou ter que o 3 é igual a 2b quadrado, onde B é um número racional. Isso também é um absurdo. Tá? Então não tem jeito. O raiz de 3, ele não pode pertencer a esse corpo obtido dos racionais adjuntado ao raiz de 2. Então, o que nós vamos ter pelo Teorema da Torre? Pelo Teorema da Torre, nós temos o seguinte, que o grau dessa extensão aqui é o grau dessa extensão, tá? Multiplicado pelo grau dessa outra extensão aqui. Você consegue perceber? Ó? Os racionais estão contidos aqui e esse corpo está contido nesse daqui. Então, você tem ali uma cadeia de 3 corpos. Tá? O grau da extensão maior é o produto dos graus das extensões menores. Essa primeira tem grau 2, essa aqui também tem. Então, a maior tem grau 4. É isso que nós acabamos concluindo aqui. Que era o que nós queríamos calcular, né? Qual que era o grau dessa extensão grande. Como na demonstração do lema anterior, nós produzimos uma base do corpo maior sobre o corpo menor, como que nós fizemos? Nós pegamos uma base das duas extensões intermediárias, né? Fizemos o produto dessas bases e mostramos que o produto dos elementos das bases formam a base do corpo maior sobre o corpo menor. Então aqui nós podemos fazer isso. Ó. Nós conhecemos uma base para o raiz de 2 sobre Q, e nós conhecemos uma base para esse corpo sobre esse outro corpo aqui. Essa aqui é a base desse espaço vetorial sobre o Q, e isso daqui, 1 mais raiz de 3, é uma base desse espaço vetorial sobre esse corpo aqui. E aí nós podemos fazer os produtos, né? 1 com 1 dá 1, 1 com raiz de 3 dá raiz de 3, raiz de 3 com 1 dá raiz de 2, raiz de 2 vezes a raiz de 3 dá raiz de 6. Então, essa aqui é a base desse corpo, quer dizer, isso é uma base, né? Isso é uma base desse espaço vetorial sobre o corpo dos racionais. É claro que esse teorema da Torre, ele também vale, ele não vale só para 3 corpos, né? Se você tiver uma cadeia de N corpos, né? Que é o que está acontecendo aqui, né? Você tem K0, K1, K2 até Kn. Se isso é uma cadeia de corpos,
Então, o grau da extensão maior, a maior zona que aparece aqui, que é do K0 até o Kn, qual é esse grau? Esse grau você pega o grau da extensão K1, K0, multiplica pelo grau da extensão K1, K2, e assim você vai continuando. Você multiplica todos esses graus. A demonstração aqui ela é feita por indução, e eu vou deixar isso como exercício para vocês. Nós já fizemos a parte mais complicada, já foi feita, que é para o caso em que o n é 2. Então, para o caso n igual a 2 já foi feito, você pode supor que vale para n igual a que vale para n menos 1, e usa isso e mostra que vale mostra que vale para n. Como exercício, eu vou pedir para vocês calcularem os graus dessas duas extensões aqui. Que é mais ou menos o que a gente acabou de ver. Aqui vai te dar cadeias, né, de corpos, e aí você usa o teorema das torres. O teorema da torre. Aqui, quando você tem... Isso é muito comum. Que é o professor do IMPA que estuda torres de corpos. O Arnaldo Garcia, eu já vi uma palestra dele uma vez. Ele é um pesquisador que estuda essas torres de corpos, né? Torres de corpos é quando um corpo está contido dentro do outro, né? Então é isso, como se fosse uma torre, né? É dali que vem o nome de torre de corpos, né? E é dali que decorre também o teorema da torre. Por isso que vem o nome. Um corolário, esse daqui é bastante interessante. Lembra que eu falei para vocês? Decidir se um polinômio é irredutível ou não, ele pode ser uma tarefa extremamente difícil. E aí é o seguinte, quando você tem um corpo contido no outro, e você tem um polinômio minimal sobre o corpo, um polinômio minimal não, um polinômio irredutível sobre o corpo menor, quando você sobe o corpo, quando você aumenta o corpo, esse mesmo polinômio, ele pode não ser irredutível mais no polinômio no corpo maior. Tá? Que é, por exemplo, o que acontece com x² mais 1. X² mais 1 ele é irredutível sobre os reais, mas quando você aumenta, quando você passa dos reais para os complexos, esse polinômio ele vira redutível. Então, aumentar o corpo pode implicar em você perder a irredutibilidade do seu polinômio. Às vezes sim, às vezes não. E esse corolário aqui fala uma situação em que você não perde a irredutibilidade de um polinômio sobre um corpo pequeno. E esse corolário fala o seguinte, pega uma extensão LK, supõe que o grau dela é M, né? E pegue um polinômio sobre o menor corpo, que é o K, irredutível, e suponha que esse polinômio tem grau M. Se o máximo divisor comum entre o grau da extensão e o polinômio irredutível, se o máximo divisor comum entre o grau da extensão e o grau do polinômio irredutível for 1, ou seja, se esses dois graus forem primos entre si, então o polinômio vai ser irredutível sobre o corpo maior. Então, para você saber, então, suponha, por exemplo, que você esteja num corpo pequeno, né, corpo menor, e que lá você encontre um polinômio que seja irredutível, de grau n, n de navio. Se você olhar esse polinômio num corpo maior, eu chamei de L, e se o grau dessa extensão KL for M, e o M for primo como N, então o seu polinômio vai ser também irredutível no corpo maior. Então a irredutibilidade passa do menor para o maior. A irredutibilidade desse polinômio passa do corpo pequeno para o corpo grande. Essa é mais ou menos a ideia do corolário. Tá? Depois nós vamos ver um exemplo disso
Mas antes disso, vamos para a demonstração. Bom, vamos pegar alfa, uma raiz desse polinômio. Vamos pegar alfa, uma raiz desse polinômio. P de x. Eu vou supor aqui que ele é mônico. Tá? Não se perde nada se ele não for mônico. Se ele não for mônico, você faz aquele processo de divisão. Se alfa é a raiz de P de x, então alfa também é raiz do polinômio mônico lá que você obtém. E você trabalha com esse polinômio mônico. Então, nós vamos trabalhar aqui com P de x como sendo um polinômio mônico. Se ele não for, você o transforma. Né? Você já sabe fazer isso. Aqui nós temos o seguinte, ó, esse corpo K-alfa está contido no corpo L-alfa. Esse alfa é uma raiz, mas eu não sei onde é que ela está. Então eu posso fazer, eu adjunto esses dois. O K é um subcorpo de L. Estamos assumindo o K como sendo um subcorpo de L. Então o K está contido lá. Quando eu adiciono alfa, se eu adicionar alfa no L, então essa contingência ela não se altera. Então isso daqui continua sendo válido. Isso vem daqui. Vendo que o K está contido no L. Vamos dar nomes aos bois aqui para ficar mais fácil. Vamos supor que essa extensão ela tem grau R. Aqui, ó, observe que essa extensão ela é algébrica. Por quê? Porque o alfa é raiz de um polinômio P de x. P de x está em K de x. E K está contido em L, ou seja, K de x está contido no L de x. Tá? Então, essa extensão aqui ela é algébrica. E como ela é algébrica, ela tem que ser finita. Então, eu estou dizendo que essa extensão aqui tem grau R. Ou seja, que o polinômio minimal de alfa sobre L tem grau R. Essa extensão aqui ela também tem que ser algébrica pelo seguinte, no pior dos casos, o polinômio minimal de alfa sobre o K-alfa continua sendo o mesmo P de x. Pode acontecer do grau ser menor. Tá? Mas no pior dos casos, é o P de x. Mas o que eu quero dizer é que essa extensão aqui ela é algébrica e, portanto, ela é finita. Sendo finita, tem um certo grau S. Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Né? O alfa ele é algébrico sobre K. Como o alfa é algébrico sobre K, automaticamente ele tem que ser algébrico sobre o corpo maior. E nesse caso aqui é o K. Como o P de x ele é irredutível de grau n sobre K, então o P de x é irredutível, né? Tem grau n. E então o que eu vou ter? Que essa extensão aqui, essa extensão algébrica K-alfa, tá? O grau dela é igual ao grau do polinômio minimal de alfa sobre K. Mas o polinômio minimal de alfa sobre K é o P de x, porque ele é irredutível e é mônico. Né? Então, esse cara tem que ser o polinômio minimal. O que eu vou ter, então? Que essa extensão aqui, ó, o grau da extensão L alfa sobre L, ela é igual a R, que nós denotamos por R, e ela é no máximo N. Ou seja, no pior dos casos, o P de x é o grau do polinômio minimal de alfa sobre L. Eu já sei, ele é o polinômio minimal de alfa sobre Q. Como o K está contido no L, então pode acontecer do grau de alfa, do polinômio minimal de alfa sobre L, ser o próprio P de x. Então esse R aqui, esse grau, fatalmente ele é menor ou igual ao N, que é o grau do polinômio minimal de alfa sobre K. Vem daqui, né? O polinômio minimal de alfa sobre L divide o P de x, né? Uma vez que você tem essa contingência. Que é mais ou menos isso que eu estava falando para você. O que diz o Teorema da Torre? Vamos lá. O Teorema da Torre fala o seguinte, ó. Olha os corpos que nós temos aqui. Ó. Nós temos o corpo K contido no K-alfa e o K-alfa fatalmente está contido no L-alfa. Então, o grau da extensão maior, da extensão L-alfa-K, ele é o produto dos graus dessas duas extensões aqui. E mais ainda, né? Nós temos que o K está contido no L, nós temos uma outra torre aqui, né? O K está contido no L e o L está contido no L-alfa. Então, quem vai ser a extensão maior? A extensão de K para L-alfa. Então, o grau dessa extensão grande é o produto dos graus das extensões pequenas. Agora, você consegue perceber, ó,
esse número que aparece aqui, esse grau que aparece aqui, ó, é o mesmo grau que aparece lá. Então, esse produto e esse produto de graus aqui são iguais. Vamos lá. Quem é esse grau aqui? Ó? O grau de L alfa sobre K alfa. É o S. Quem é o grau do K alfa sobre K? Ó, o grau de K alfa sobre K é N. Então, isso daqui me dá Sn. O que é o L alfa? Qual é o grau de L alfa sobre L? L alfa sobre L é R. Quem é o grau de L sobre K? Por hipótese, é M. Então, S vezes N é igual a R vezes N. Tem isso aqui. Certo? Pura substituição aqui, tá? Substituição e igualdade, né? Esses dois produtos são iguais a esse mesmo número aqui. Agora, observe o seguinte, ó. Esse número Sn, ele é um múltiplo de N. Então, o N divide esse produto aqui. Como esse produto é igual a isso, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que o N tem que dividir esse produto. Certo? Então, o N de navio, divide o produto F por M de mamão. Mas o N e o M são primos entre si. Então, não tem jeito. O N, obrigatoriamente, tem que dividir o R. Então, o que eu vou ter aqui? Ó? Olha o que eu tenho. Eu tenho que o R é menor do que o N, menor ou igual a N, e mais. Esse número que é maior ou igual, divide o que é menor ou igual. Não tem jeito, eles têm que ser iguais. Não pode um número maior dividir um número menor. Não dá. Mas divide. O N divide. Então, o N não pode ser maior do que o R. Se não pode ser maior, tem que ser igual. Tá? O que eu tenho, então? Que o grau do polinômio minimal de alfa sobre L também é M. E ele é o próprio Px. Certo? E, portanto, como todo polinômio minimal é irredutível, então o P de x também vai ser irredutível sobre o L. Por que o polinômio minimal vai ser o P de x? Pelo seguinte, né? Porque o polinômio minimal de alfa sobre L tem que dividir o P de x, né? Lembra? O P de x é o polinômio minimal de alfa sobre K. Eu aumentei o corpo. Quando eu aumento o corpo, a princípio, o grau do polinômio minimal vai cair. Nós acabamos de mostrar que ele não pode cair. O grau tem que ser o mesmo. Tá? Então, o grau do polinômio, o grau de alfa sobre L, no caso era R, tem que ser igual ao grau do polinômio minimal do alfa sobre K. Então, esses dois, o polinômio minimal de alfa sobre L é o próprio P de x, né? Mônico, estamos supondo que ele é mônico. Então, o P de x tem que ser irredutível sobre o L. Certo? Então, isso é um corolário, né? Porque nós usamos aqui fortemente o teorema da torre. Observa o seguinte, ó. Nós sabemos que o x ao cubo menos 3 ele é irredutível sobre os racionais. Isso pelo critério de Eisenstein por primo p igual a 2. O grau dessa extensão aqui, ó, o grau dessa extensão, q raiz de 2q, ela é 2. Então, eu tenho uma extensão de grau 2. Eu tenho um polinômio irredutível sobre o corpo menor. Esses dois graus, o grau da extensão e o grau do polinômio irredutível, são primos entre si. Eu aplico o resultado anterior e falo, esse polinômio é irredutível sobre o corpo maior. Esse polinômio é irredutível sobre o corpo menor. O grau da extensão é 2, o grau do polinômio é 3, portanto, eles são primos entre si. Então, eu tenho que esse polinômio é irredutível também sobre o corpo maior. Além disso, você pode mostrar, usando o teorema da torre, que o grau dessa extensão aqui é igual a 6. Né? O grau de Q sobre Q raiz de 2 é 2. E o grau de Q raiz de 2 sobre Q raiz de 2 raiz cúbica de 3, raiz cúbica de 2 é 3. Que é o grau desse polinômio aqui.
Tenta escrever isso aqui com detalhes, usando o teorema da torre e usando isso que nós acabamos de ver aqui. Tá bom? Um outro exercício é o seguinte. É uma pergunta, na verdade, se esse polinômio em questão aqui, se ele é irredutível sobre esse corpo, que é raiz de 7, raiz de 5 e a unidade imaginária complexa. Um outro exercício, suponha que o L, o corpo L, é obtido a partir do corpo K, adjuntando dois elementos, e suponha que os graus dos polinômios minimais de alfa e beta sobre K são inteiros primos entre si. Quero que você mostre que o grau dessa extensão é m vezes n. Adivinha o que você vai usar? Isso. Resultado anterior. Bom, com a definição, então, essa definição podia ter sido dada lá atrás, mas como não foi, azar. Vai ser agora. Tá? Uma extensão ela é finita, vamos dizer que a extensão é finita, quando o grau da extensão for finita. Então, se o grau da extensão for finita, a gente fala que a extensão em si ela é finita. Isso ajuda bastante na hora de a gente conversar aqui. O que nós vimos lá no final da aula passada, né? Que se você tem uma extensão algébrica simples, desse tipo, ela é finita, e o grau da extensão é exatamente o grau do polinômio minimal do alfa sobre K. E agora nós vamos estudar um pouco mais, a partir no próximo resultado, aliás, nós vamos estabelecer uma relação um pouco mais íntima, um pouco mais forte entre uma extensão ser finita e ser algébrica. E o resultado fala o seguinte. Ele diz quando que uma extensão é finita. Então, uma extensão LK é finita, lembrando que ser finita significa que o grau da extensão é finita. Então, a extensão é finita. Se e somente se o corpo maior, que é o L, é uma extensão algébrica do K, ou seja, todo elemento daqui anula um polinômio não nulo sobre K. E mais, existe um número finito de elementos, alfa 1, alfa 2 até alfa n, no L, tais que o L é o K obtido. Tais que o L é obtido a partir do K, adjuntando esses n elementos aqui, que existem. Tá? Então, nós vamos mostrar isso agora. Vamos, inicialmente, supor que a nossa extensão ela é finita e que ela tenha grau n. Se ela é finita e tem grau n, significa que a dimensão do espaço vetorial L sobre K é n. Essa dimensão é n. E, portanto, existe uma base com n elementos de L sobre K. Ou seja, e essa base eu vou chamar ela de alfa 1 até alfa n. Então, alfa 1 até alfa n são elementos de L que formam uma base de L sobre K. Todo elemento de L, então, é uma combinação, é uma K-combinação linear desses elementos. Tá? Se todo elemento de L é uma K-combinação linear desses elementos aqui, então o L tem que estar contido aqui dentro. Porque esse daqui é um corpo que contém um K, e é o menor corpo que contém K e contém esses elementos aqui. Então, aqui dentro, os elementos formados por combinações lineares de elementos de K com esses aqui, ou seja, K combinações lineares, estão nesse corpo. Ora, todo elemento de L é uma K combinação linear dos elementos do alfa 1 até alfa n. Então, o L está contido lá. O problema é que aqui pode ter mais gente, né? Que as K combinações lineares de alfa 1 até alfa n, que elas estão nesse corpo, isso é fato, porque o K está contido lá dentro, o K está contido nesse corpo, e os alfa-i's estão aí dentro. Então, qualquer combinação linear, qualquer K combinação linear que você pegar, está lá. Então, a princípio, esse corpo aqui ele pode ser maior que o L. Mas ele não é. Por que ele não é? Porque esse daqui é o menor corpo. Esse é o menor corpo que contém o K e esses elementos daqui. Olha, o K está contido no L.
os alfa-is também estão em L. Então, o menor corpo que contém o K e esses elementos tem que estar no L também. O L é fechado para o produto, soma e tudo mais, né? E, portanto, você tem a inclusão contrária. Essa inclusão contrária aqui que você vai ter. Se você tem uma inclusão e a outra, é porque os dois conjuntos são iguais. Então, esses dois corpos daqui obrigatoriamente são iguais. Então, na ida, está voltando a mostrar que a extensão ela é algébrica. Nós já mostramos que a extensão tem que ser desse tipo. Supondo que é finita, ela tem que ser desse tipo. E agora nós vamos mostrar que ela é uma extensão algébrica também. Para mostrar que ela é algébrica, vamos tomar um elemento que está no L. Se eu tomar um elemento que está em L, se eu pegar esse conjunto aqui, observe, ó, esse conjunto, ele tem mais do que n elementos. Ele tem, na verdade, n mais 1 elementos. Como tem n mais 1 elementos, esse conjunto ele é LD sobre K. Se ele é LD sobre K, então existem elementos não todos nulos em K, tais que essa combinação linear aqui é zero. Mas se essa combinação linear aqui é zero e os coeficientes não são todos nulos, então esse polinômio aqui, ó, ele é um polinômio em K de x, não em Q de x, em K de x, é um polinômio não nulo e tem alfa como raiz. Então alfa é algébrico. Ou seja, todo elemento de L acaba sendo um elemento algébrico sobre K. Tá bom? Bom, então mostramos esse teorema aqui. Então, mostramos esse teorema? Não, nós mostramos a ida desse teorema. E agora nós vamos mostrar a volta. Na volta, nós vamos ter duas hipóteses. Primeiro, o L é uma extensão algébrica de K, uma extensão algébrica sobre K, e o L, ele é dessa forma. Então, já sei que o L é dessa forma. E eu quero mostrar que essa extensão é finita. Então, vamos lá. Suponha que ela é algébrica e suponha que o L é dado dessa forma aqui. Bom, como ela é algébrica e o alfa1 está aqui, então o alfa1 ele é algébrico sobre K. Se ele é algébrico sobre K, o grau dessa extensão é igual ao grau do polinômio minimal do alfa1 sobre K, que é finito. Então essa extensão, esse grau aqui, é finito. O alfa2, ele também está no L. Bom, se o alfa2 está no L, então ele é algébrico sobre K. Se ele é algébrico sobre K, ele vai ser algébrico sobre esse corpo maiorzinho aqui. Claro, se o alfa2 anula um polinômio que está com coeficientes em K, então o alfa2 anula um polinômio que tem coeficiente nesse corpo maior aqui. Legal. Então, esse grau, o grau dessa extensão aqui, ó, o grau dessa extensão é o grau desse polinômio minimal aqui, que é finito. Repete esse processo N vezes, ou melhor, aplica o termo da torre, e você vai ter o seguinte, ó, esse grau, o grau dessa extensão aqui, é o produto dos graus dos dois polinômios minimais, de alfa1 sobre K e do alfa2 sobre o K alfa1. Esse grau aqui, ó, observe, esse grau aqui pode ser menor que o grau de alfa2, pode ser menor do que o grau do polinômio minimal de alfa2 sobre K. Então, pode ser menor. Mas é finito, o que importa é ser finito aqui. E agora sim, você repete esse processo N vezes, e você vai ter que o grau dessa extensão aqui vai ser o grau, o produto dos graus dos polinômios minimais que você encontrou aqui. Tá? Como cada um é finito, isso aqui também vai ser finito. E, portanto, a extensão LK ela é uma extensão finita. Beleza. Então, você tem então esse resultado aqui que eu acabei de falar. Então, uma extensão ela é finita, ou seja, o grau de uma extensão é finita. Para o grau de uma extensão ser finita, só tem uma possibilidade. É isso que está dizendo essa proposição aqui. Uma extensão é finita. A única possibilidade de uma extensão ser finita, ou seja, do grau ser finito, é se ela é uma extensão algébrica e o L é obtido do K adjuntando N elementos. Só essas são finitas. As outras não podem ser finitas. Bom,
Você pode se perguntar assim, será que não dá para comer uma das hipóteses na volta? Será que não dá para a gente comer alguma dessas hipóteses? Tem duas hipóteses, né? Será que não dá para comer uma delas? E a gente vai ver aqui não. Olha só. Mesmo que você adjunte apenas um número finito de elementos sobre um corpo, isso não implica, ou seja, mesmo que você adjunte um número finito de elementos, na recíproca, isso não vai implicar que a extensão é finita. Por quê? Considera essa extensão aqui. Essa é uma extensão que você obteve esse corpo, né? Ele é obtido a partir dos racionais, adjuntando um único elemento, que é transcendente. Como ele é transcendente, essa extensão ela é infinita. Então, adjuntar um número finito de elementos não implica na finitude. Então, por isso que eu perguntei para vocês, será que na volta... será que adjuntar um número finito de elementos não é suficiente para... Não basta isso para a extensão ser finita? A resposta é não. Se você pegar os racionais e adjuntar o π, né, você vai ter um corpo e o grau da extensão qπ, ela vai ser infinita, porque ela é uma extensão transcendente. Então, só isso daqui não implica na finitude. Aí você pergunta, será que a extensão ser apenas algébrica não implica na finitude? Será que você precisa realmente das duas hipóteses na volta? Essa é a pergunta. E a resposta é sim. Tá? A resposta é sim. Você precisa dessa hipótese. E é isso que nós vamos mostrar agora. Então vamos lá. Então vamos considerar agora, vou denotar por A, esse A caligráfico aqui, o conjunto de todos os números complexos que são algébricos sobre os racionais. Ou seja, eu só estou colecionando aqueles elementos, só aqueles números complexos, que anulam algum polinômio sobre os racionais. É claro que esse conjunto é vazio, o 0, o i, o 1, esses números todos estão lá dentro. Então esse conjunto é não vazio. O que a gente vai tentar mostrar agora é que esse sujeito é um corpo. Então, o conjunto dos números complexos algébricos sobre os racionais, nós vamos mostrar que isso é um corpo. Observe, se nós mostrarmos que isso aqui é um corpo, então a extensão A sobre Q, sobre os racionais, ela vai ser uma extensão algébrica. E nós só estamos coletando aqui elementos algébricos. Então, a extensão AQ vai ser algébrica. Bom, a primeira coisa a se observar é o seguinte, que um elemento está aqui sem somente se o grau dessa extensão é finita, é claro. Isso aqui segue lá do resultado que a gente viu, né? Se o A pertence a esse conjunto, é porque ele é algébrico. Se ele é algébrico, essa extensão aqui tem grau igual ao grau do polinômio minimal de A sobre Q. Se esse grau aqui é finito, então todo elemento daqui é escrito como uma combinação linear, etc, etc. Enfim, o cara vai ser algébrico. Isso aqui nós já vimos alguns slides anteriores. Então vale esse ser somente. Para mostrar que isso aqui é um corpo, nós temos que mostrar o seguinte, que dados dois elementos algébricos sobre Q, a soma é algébrica, o produto é algébrico, o simétrico de um elemento algébrico é algébrico e o inverso de um elemento algébrico é algébrico quando ele é diferente de zero. É isso que a gente vai mostrar. Então vamos lá. Vamos pegar dois elementos aqui no A. Como são dois elementos de A, eles são algébricos sobre os fracionários. O que diz o teorema da torre? O teorema da torre fala que esse grau é o produto desses graus aqui. O beta é algébrico sobre Q, então o beta é algébrico sobre o corpinho maior. O alfa é algébrico sobre Q, então isso aqui é um número finito e isso aqui é um número finito também. Então esse produto é finito. Então o grau dessa extensão aqui, ela é finita. Agora, o grau de uma extensão é finita sem somente ser o elemento algébrico. Então, nós temos que esse alfa mais beta aqui
Quer dizer, essa extensão aqui, ela tem que ser finita. Por quê? Porque esse corpo, ele está contido aqui. Como esse corpo... Por que esse corpo está contido aqui? Pelo seguinte, ó, o que tem aqui? Aqui tem os racionais adjuntados com o alfa e o beta. Então, qualquer combinação aqui de alfa e beta cai lá dentro. Qualquer que combinação linear de alfa e beta está lá dentro. Qualquer que combinação linear de alfa e beta está lá, o alfa mais beta está lá. Os racionais também estão, então esse corpo está lá. Então, como isso aqui está contido lá, essa extensão tem que ser finita. Se ela é finita, alfa mais beta é algébrica. Da mesma forma, essa extensão é finita, essa extensão aqui ela é finita e essa aqui também é finita. Mesmo jeito, mesmo processo. Porque todos esses corpos aqui, ó, esse corpo aqui e esse corpo aqui, eles estão contidos nesse corpo obtido do Q adjuntando o alfabeto. Todos eles estão contidos aqui dentro, então essas extensões aqui, elas obrigatoriamente têm que ser finitas. Beleza. E, portanto, esses elementos estão em A e o A é um corpo que contém o Q. Claro que contém Q, né? Porque todo número racional anula um polinômio linear sobre os racionais. Então, essa aqui, essa é, portanto, uma extensão algébrica. O que nós vamos mostrar agora? Que essa extensão ela é algébrica, mas ela não é finita. Então, na recíproca do teorema daquela proposição anterior, ser algébrico, só ser algébrico não implica em ser finito. Você realmente precisa das duas hipóteses. Adjuntar um número finito de elementos não é suficiente para mostrar que ela é finita. E agora nós vamos mostrar que ser algébrica não é suficiente para ser finita. Para ser finita, você tem que ter as duas hipóteses. Ela tem que ser algébrica e o corpo maior tem que ser obtido do corpo menor adjuntando um número finito de elementos. Vamos pegar alfa n, para todo n natural, vamos chamar de alfa n a raiz enésima de 2. Então, alfa 1 é a raiz quadrada de 1, alfa 2, raiz... Alfa 1 é a raiz quadrada. Isso. 2, e assim por diante. Tá. Alfa n é a raiz enésima de 2, para todo n. O que nós temos? Nós temos que o alfa n ele é algébrico sobre K. Sobre Q. Por quê? Porque esse sujeito aqui, ó, esse sujeito é o polinômio minimal de alfa n sobre Q. Isso daqui, e cada um desses elementos, cada um desses polinômios, eles são irredutíveis sobre o quê? Pelo critério de Eisenstein. O primo P igual a 2. E é mônico. Ele é irredutível. Ele é mônico. Então, ele é o polinômio minimal dessa raiz dele aqui, do alfa n. Se o alfa n é algébrico sobre Q, o alfa n está em A. E, portanto, olha só, essa extensão aqui, ela tem grau n, que é o grau do polinômio minimal de alfa, n. Como isso aqui está contido lá, como o Q alfa n está contido no A, então, essa extensão aqui, ela obrigatoriamente tem que... O grau dessa extensão obrigatoriamente tem que ser maior do que o grau dessa extensão aqui. Justamente porque você tem o A, contém esse daqui. Se você calcular, então, o grau da extensão desse corpo sobre o Q, se você calcular o grau dessa extensão, então isso vai ter que ser maior ou igual ao grau dessa extensão aqui. De novo, porque esse corpo está contido lá. Isso para todo n. Então você tem um número que é maior do que qualquer número natural. Então isso é infinito. Então esse grau aqui, esse número tem que ser infinito. Então não basta. Então você tem uma extensão algébrica aqui que não vai ser uma extensão finita. Então na recíproca do teorema anterior você precisa das duas coisas. E agora, para finalizar, fica como exercício mostrar que isso daqui é uma extensão algébrica infinita. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de P, para todo P.
mostra que isso aqui é uma extensão algébrica, mas que ela é infinita. Bom, nós chegamos aqui, você pode ter visto, no slide 18 de 18, chegamos a mais ou menos 1 hora de aula. Então, a minha previsão estava mais ou menos correta. Foi bom eu ter dividido a aula em 2 vídeos. E bom, era isso que nós tínhamos para falar sobre grau de extensão. E eu espero que vocês me vejam, então, nos próximos vídeos. Beleza? Um abraço a todos.